Fluminense pode se movimentar ainda nesse mercado de transferências e trazer mais um reforço para o segmento da temporada. A gente vai conversar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Também vamos trazer algumas informações importantes sobre o confronto de amanhã. Fluminense e Grêmio decidem quem vai passar para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Então fique ligado nesse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada que a Central Fluminense traz para você. E depois da vinheta, vamos para as informações. Vamos falar um pouquinho de Fluminense e Grêmio, partida muito importante para o Tricolor, porque pode selar a classificação do Flu para as quartas de final. A gente sabe que o Fluminense no primeiro jogo acabou sendo derrotado por 2-1 de virada, o time acabou dando um mole ali, né? Sai na frente lá no Couto Pereira contra o Grêmio, um lindo passe do Paulo Henrique Ganso pro gol do Lima, por sinal, e o Tricolor acaba tomando a virada do Grêmio e vem numa situação um pouquinho mais delicada para o Rio de Janeiro. Uma vitória simples coloca o Fluminense na disputa de pênaltis. 2 gols de diferença, a gente passa de fase. E para isso a torcida tricolor, claro, tá muito motivada para apoiar a equipe rumo a essa classificação. O Fluminense confirma de maneira oficial mais de 40 mil ingressos comercializados para essa partida. Então teremos Maracanã cheio, teremos Maracanã lotado, e a gente sabe como funciona o Fluminense com o Maracanã lotado, né? O Fluminense raramente deixa de ganhar um jogo com o Maraca lotado, então excelente notícia para a torcida tricolor. Estaremos em peso no Maracanã nessa partida de amanhã. E a Conmebol já definiu quem vai comandar essa partida. O árbitro será o Andrés Matonte, uruguaio, ele que vai apitar o jogo, e na história ele já apitou 2 jogos do Fluminense, um inclusive nessa Copa Libertadores da América. Tá? O primeiro jogo da história que ele apitou foi ano passado, partida de ida das quartas de final da Libertadores. O Fluminense venceu por 2-0 o Olímpia no Maracanã. Esse era o árbitro da partida. Pé quente então, né? Participou de uma eliminatória ali que o Fluminense passou de fase, foi campeão da Copa Libertadores. E o outro jogo que ele comandou foi nesta edição, a estreia do Fluminense no campeonato, o empate em 1-1 com o Alianza Lima lá no Peru. A gente sai atrás tomando o gol do Kevin Serna, hoje jogador do Fluminense por sinal, e empata com um gol de cabeça do Marquinhos e começa a campanha nessa Libertadores da América com o Andrés Matonte no comando, com esse empate. 2 jogos, uma vitória e um empate, totalizando, portanto, 66,67% de aproveitamento. E o Grêmio, nosso adversário, chega ao Rio de Janeiro com muitos desfalques, tá? O Grêmio está bastante desfalcado para esse jogo e tem também 2 retornos para essa partida. A informação quem traz pra gente é o jornalista gaúcho Diogo Rossi. Ele traz, né, que além de Rafael Cabral, Rodrigo Caio e Edenilson, a gente já falou da situação desses jogadores aqui, acabaram não sendo inscritos pelo Grêmio nessa fase da Copa Libertadores da América. Eles não podem atuar. O Grêmio na janela de meio de ano fez 8 contratações e só podem ocorrer 5 mudanças nos inscritos, né? Então o Grêmio inscreveu os outros 5 reforços. Esses 3 acabaram ficando de fora da lista, não podem jogar, assim como não puderam jogar a partida de ida. Na partida de ida, o Grêmio teve um jogador expulso, teve aquela confusão ali entre o Paulo Henrique Ganso e o zagueiro Rodrigo Eli. Rodrigo Eli desfere um soco no Paulo Henrique Ganso e acaba sendo expulso. Portanto, não pode atuar na partida de amanhã. E tem outros 3 jogadores que estão lesionados. O Mike, lateral esquerdo, está fora. O Mila, volante, está fora. E o Duqueiroz, também volante, não enfrenta o Fluminense. 3 jogadores lesionados que o Grêmio tem. Mas, por outro lado, retornos na equipe gremista. O Kahneman acabou não jogando a partida de ida lá no Couto Pereira por conta de uma lesão. Ele chegou até a estar na concentração com o elenco do Grêmio, tentou fazer um tratamento intensivo ali para estar em campo, mas acabou não tendo condições. A zaga foi formada pelo Rodrigo Eli, que eu acabei de falar, foi expulso, e o Gemerson. Kahneman estava fora, retorna à equipe do Grêmio, está relacionado para essa partida. E além dele, o atacante Diego Costa também retorna nesse jogo, ficou de fora da partida de ida, né? O Diego Costa já tinha sofrido uma lesão há um tempo, o prazo de retorno, né, a tendência de retorno era próximo dos jogos da Libertadores, mas ele acabou sentindo dores e não atuou na última partida. Retorna, está à disposição do técnico Renato Gaúcho, relacionado para essa partida. Então o Grêmio tem essas 2 boas notícias, mas tem 8 desfalques por outro lado. Falando do Fluminense, a gente teve uma boa notícia também
no treino de ontem. E eu já vou falar bastante sobre isso com vocês, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu venho aqui e convido você, tricolor que está nos assistindo, a deixar um comentário aí embaixo, falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Marcos aqui do Rio de Janeiro, Wilkes de Juiz de Fora, Dirceu Gomes de Lusiânia em Goiás, Rui Flynn de Tabatinga no Amazonas, pro Manuel Caetano de Natividade no Rio de Janeiro, pro Damata de Petrópolis, pro Geraldo José de São Sebastião em São Paulo e pro Vander Lúcio de Governador Valadares em Minas Gerais. Abraço pra galera tricolor ligadinha aqui na Central. Convite sempre reforçado para você que tá aqui nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve e cite seu nome aqui em algum vídeo? Então deixa um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você nos assiste. Beleza? Então vamos falar dessa boa notícia que o Fluminense teve no treino de ontem. Ele apareceu treinando normalmente nas fotos divulgadas pelo Fluminense. Estou falando do volante Matheus Martinelli, que acabou não atuando no final de semana contra o Corinthians devido a um problema no tornozelo. Ele é substituído ainda no primeiro tempo contra o Grêmio na partida de ida, após ali um choque de cabeça, mas depois foi revelado que ele estava com um problema no tornozelo, né? Ele inclusive ficou de fora do jogo contra o Vasco da Gama por conta disso, por conta dessas dores no tornozelo, mas para a Libertadores o Mano Menezes colocou ele ali meio no sacrifício, vamos dizer, para atuar, acabou sentindo e saiu, deixou o gramado mais cedo. Mas treinou normalmente ontem, teve treino lá no CT Carlos Castilho ontem e deve ter condições de atuar na partida de amanhã contra o Grêmio. Hoje tá tendo treino, inclusive nesse momento que eu gravo o vídeo aqui. Vamos ver, né, se ele vai treinar normalmente para ter condições de enfrentar o Grêmio amanhã. Tem algumas outras dúvidas, né? Por exemplo, o Renato Augusto acabou não atuando contra o Grêmio devido a dores, né? Sentiu dores e acabou ficando de fora da partida contra o Corinthians, perdão, né? No final de semana. Vamos ver se o Renato Augusto já retornou aos treinos, se ele ainda está com algum problema de lesão ou não, tá? Mas o Martinelli treinou normalmente ontem, vamos aguardar para ver hoje, mas a tendência é que ele tenha condições de jogo na partida de amanhã. Essa posição de volante, né, de segundo volante do Fluminense, é uma situação bem complicada. O Nonato estava lesionado, voltou de lesão, também foi um problema no tornozelo, por sinal, voltou de lesão, inclusive teve alguns minutinhos ali na partida contra o Corinthians, né? Teve até algumas informações que saíram de que o Nonato estava ganhando a posição do Martinelli, mas acabou sofrendo a lesão, ficou esse tempinho de fora. Repito, o Nonato voltou, atuou já contra o Corinthians, também deve ter condições de jogo para a partida de amanhã. Mas quem não vai atuar é o volante Alexander. O Alexander foi negociado com o Al Ahly da Arábia Saudita e não vai jogar amanhã, né? Ele inclusive já viajou para a Arábia Saudita. O Marcelo Neves do GE traz inclusive a informação para a gente de que ele já foi aprovado nos exames médicos, então muito em breve deve assinar o contrato e ser anunciado como reforço da equipe saudita. O Fluminense ganha com essa negociação cerca de 9 milhões de euros, algo em torno ali de 54 milhões de reais para vender o volante Alexander, que já não atua na partida de amanhã, não atua mais com a camisa do Fluminense. Agora o Alexander é passado, podemos dizer dessa maneira. 54 milhões de reais, o Fluminense ainda fica com 15% da mais-valia da venda do Alexander, né? Ou seja, se o Al Ahly lá na frente revender o Alexander por um valor acima dos 9 milhões de euros que pagou ao Fluminense, o Fluminense tem 15% desse lucro. Vamos botar dessa maneira. Se o Al Ahly, por exemplo, vendeu o Alexander por 10 milhões de euros, 1 milhão de euros é a diferença, né? O lucro que o Al Ahly teve, o Fluminense fica com 15% desse valor. Beleza? Eu quero saber de você, tricolor, que está aqui nos assistindo. Primeiro de tudo, né? Se você colocaria o Martinelli como titular amanhã contra o Grêmio, e eu quero saber a sua opinião sobre a venda do Alexander. Você achou que foi uma boa venda realizada pelo Fluminense? Deixa um comentário aí embaixo pra gente trocar aquela ideia. E se parecia que o Fluminense tinha sossegado no mercado da bola após a tentativa frustrada de contratar o uruguaio Emiliano Gomes, parece que a situação pode mudar e o Fluminense pode ir atrás
de mais um reforço e mais um reforço sul-americano. A gente vai conversar bastante sobre isso nesse vídeo aqui, mas antes eu vou lembrar você, tricolor ligado aqui na Central Fluminense, de correr no comentário fixado. Lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp. Olha que maravilha. Para você fazer parte do canal é muito simples. Basta você correr no comentário fixado desse vídeo aqui, você vai clicar e aí vai abrir o canal da Central Fluminense no seu WhatsApp. Vai apertar o botão seguir, que fica no canto superior direito, e a partir desse momento, tudo que acontece com o Flusão, você vai receber diretamente no seu WhatsApp, beleza? Então tô te esperando por lá no canal da Central e vamos falar dessa informação do Fluminense indo atrás de mais uma contratação nessa janela de transferências. Quem traz a informação pra gente é o portal Saudações Tricolores, que dá conta de que o Fluminense negocia a contratação do lateral esquerdo Gabriel Fuentes. Pois é, gente, o Gabriel Fuentes é um lateral esquerdo colombiano, ele atua no Júnior Barranquilla, tem 27 anos e contrato com o Fluminense até o final de 2025. Saiu anteriormente uma informação dada pelo Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, de que o jogador foi oferecido ao Fluminense e agradou. Então existem conversas ali em estágio inicial. Gabriel Fuentes enfrentou o Fluminense em 2021 na Copa Libertadores da América. Para quem não lembra, o Fluminense caiu no grupo do Júnior Barranquilla, inclusive não venceu nenhum dos dois jogos contra o Júnior. E também em 2022, na Copa Sul-Americana, ele estava ali naquela equipe do Júnior. À época, lá em 2021, o Fluminense inclusive manifestou algum interesse no jogador, mas acabou não avançando nessa contratação, o que pode acontecer nessa janela. O jogador tem interesse em vir para o futebol brasileiro. Fluminense, por mais que não esteja bem no Brasileirão, é o atual campeão da América, e isso pesa positivamente, e vamos aguardar para ver o desenrolar dessa negociação. Na atual temporada, ele que, repito, tem 27 anos, fez 35 jogos, né? Marcou 2 gols, 4 assistências, sendo um gol e uma assistência, inclusive, na Copa Libertadores da América. O Fluminense se interessa no lateral esquerdo muito também por conta da situação do Diogo Barbosa, né? A gente comentou aqui a informação do José Ilan, de que após a artroscopia que o Diogo Barbosa passou no joelho direito, ele deve ficar pelo menos 45 dias parado. Com o Marcelo também lesionado e também já há um interesse público e notório, como diria o Mário Bittencourt, do Mano Menezes, em utilizar o Marcelo como meio-campista, a única opção para a lateral esquerda está sendo o Esquerdinha, que jogou a partida de ida contra o Grêmio, por sinal, e acabou falhando, né? Ele acaba cometendo aquele pênalti ali bem infantil, bem juvenil, também comete a falta de onde sai o segundo gol. Muita gente tem caído em cima do Esquerdinha, que é apenas um garoto de 18 anos, é a única opção nesse momento pro Fluminense na lateral esquerda. Ontem, o Rafael Monteiro, do Sub-20, estava treinando com a equipe principal, ele teve suspenso, não pôde jogar a partida do Brasileirão Sub-20, pode ser inclusive uma novidade amanhã na lista de relacionados tricolor, já que a gente não tem outro lateral esquerdo. O Alexander, que poderia ser uma opção ali, inclusive atuou nessa função no segundo tempo contra o Corinthians, saiu, tá negociado. E a outra opção seria improvisar o Guga na lateral esquerda, só que isso aí pro próximo jogo do Brasileirão, né? O Samuel Xavier tá fora, o Guga vai ser o titular na lateral direita. Enfim, vamos aguardar para ver. Me agrada muito o Fluminense se movimentando para contratar um lateral esquerdo. Para quem acompanha aqui a Central mais a fundo, não é segredo para ninguém que eu tô longe de ser fã do futebol do Diogo Barbosa, não me agrada nem um pouco, o contrato dele acaba no final do ano. Tivesse eu a caneta, não renovaria e iria sim no mercado em busca de um lateral esquerdo. Então tem a possibilidade aí do Gabriel Fuentes, que atua no Júnior Barranquilla da Colômbia, tem 27 anos e está em negociações, ainda em estágio inicial, com o Fluminense. Eu quero saber agora de você, tricolor. Gabriel Fuentes é um nome que agrada? Você acha que seria um bom reforço para o Flusão? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.